Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Aurelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas. Vamos falar de talvez a maior besteira que eu li esse ano. Pois é. É aquela coisa, né, Maurício? A gente faz, de vez em quando a gente faz algumas promessas na nossa vida que a gente se arrepende, não é verdade? Você faz e eu me arrependo. Pior que dessa vez eu me arrependi também. Mas aqui é compromisso, né, Maurício Dantas? Então vamos falar de DCKO, o finalzinho de DCKO, né, Maurício Dantas? O famoso DCKO. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu tenho que admitir que não fosse promessa maluca, eu não tinha entrado no pilha, né? Porque foi em Doomsday Clock que vocês me chamaram pra gravar. E aí aqui estou até hoje. Pois é, Maurício Dantas, vamos falar de... Você entrou também lá no Doomsday Clock, aquilo dali que começou tão bem e acabou de um jeito que só Joel Moraes gosta, né? Não, Começou eu acho tão que bem e acabou tão mal. começar tão bem já é um exagero seu. É a memória afetiva falando. Você é fã do Jones, para a verdade. Sou fã do Jones, não dessa entidade que assumiu a identidade dele de uns anos pra cá. Será que aconteceu com o Jones o que aconteceu com o Frank Miller? Que teve uma época que ele foi abduzido e ficamos com o Frank Miller da Terra 2? Pode ser, é uma grande possibilidade. Mas estamos aqui para falar do finalzinho desse mega evento da DC que prometeu fazer um crossover do universo regular para o universo Absolute, e tudo isso batido num liquidificador com shonen de lutinha, né, Maurício Dantas? Todo shonen de lutinha tem que ter o seu torneio, né? Rapaz, e tal qual o shonen de lutinha ruim, ele ainda tinha uma porrada de flashback e subplot que não vai pra lugar nenhum. Isso aí foi um... Eu reclamei de Demon Slayer ser mal escrito, eu inclusive vi o filme, né, o Castelo Infinito, que é a primeira parte de 3 filmes aí pra encerrar o anime, que é um shonen de lutinha também, e só tem flashback, só tem paz-e-pato, só tem plot que não vai pra lugar nenhum. São os últimos 45 minutos, o filme tem 2 horas, os últimos 45 minutos é só flashback, mano. E esse aqui não tem tanto flashback assim, mas teve cada plotzinho maluco, cada duplo twist carpado que, pelo amor de Deus. E a lutinha toda que foi uma prometida, não teve um especial, né, com o Omni-Man, com uma porrada de gente aí, mas esse aí eu não li não. Você viu? Eu não li nenhum das tainhas desse KO. Eu mal li a mini principal. Eu confesso a você que já tem uns dias que eu li, algumas semanas, e eu me lembro pouquíssimo do que eu li. Tô até folheando ele aqui novamente para poder tentar relembrar de alguma coisa que eu li. Então, muito provavelmente, os nossos queridos ouvintes também não lembram de nada do que leram de DCKO das primeiras 3 edições. Então,
Eu acho que seria bom a gente falar em que ponto da história começa essa edição 4, né? Que terminou a edição 3 com a promessa do finalmente o confronto dos remanescentes do torneio para virar o Rei Ômega, né? Que seria o grande desafiador do Darkseid contra a Trindade Absolute mais o gladiador possuído pelo Darkseid, né? É outra ideia genial, hein? Gladiador possuído pelo Darkseid. Gladiador seco e barbudo, Sim. com eco bag e papo de feminista. Não, ó, primeiro de tudo, assim, vamos lá. Tem gibi que deixa a gente doente. Tem gibi que a gente acha que vai dar um câncer na gente, tão ruim que é radioativo. Esse aqui dá Alzheimer mesmo, Marcos, porque termina de ler e você esquece. E eu até estava elogiando a arte nas anteriores, né? Mas aqui esse moço, né? O Ravi Fernandes, ele tá com pés apertados, eu acho, e tá desenhando de qualquer jeito, meu amigo. Tá um negócio assim, o Superman dele, o Superman Absolute dele, tem horas que parece um vilão estranho, assim, magrelo, tem horas que ele tá parecendo um Superman normal. O, o S do Superman muda toda hora. O Batman Absolute também muda de tamanho, parece que ele tem partículas PIN. E a gente começa justamente Ou com se esse. mantiver no universo DC uma estrela anã branca É, do Atom. mas a gente sabe que partículas PIN são muito mais legais. Deixa uma É pessoa verdade. maluca, mas são legais. É, aí a gente tem o Coringa, né? Nesse momento, as forças do bem são Superman e Mulher Maravilha, Lex Luthor e Coringa. Não é a música, o pagode, que Até Marcos não porque o colocou. pinguim não apareceu. É, mas o Coringa vê que vai dar merda ali, ele muda de lado. Ele aceita ser meio que um parademônio ali, malucão. E, e vai pra cima junto com a Trindade Ultimate lá pra quebrar a cara do Superman e da Mulher Maravilha. E o Luthor, né? O Luthor é o pai parado da história, assim. O Snyder vai repetindo aquela chatice de metal e da Liga da Justiça dele. Tudo que alguém pensa, o Luthor já pensou de novo e tem planos atrás de planos, debaixo de planos. E aí quem aparece, Marcos? Quem volta do nada? Quem a gente achou que tinha morrido e não tá morto? Quem? 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 Raimundo Raimundo Nonato. Nonato. Não. O Bruce Wayne, o Batman original, né? Ele, O Batman. ele faz um. Ele pega um atalho ali, que é na verdade um ônibus circular, e tem o Night Fight, que é o gibi lá que o Darkseid tenta enganar o Batman que tentou enganar ele. É sempre assim. Eu sei que você sabe, que você sabe que eu sei, que você sabe que não sei. E aí o Batman consegue se escapar lá do labirinto, de ver várias versões dele, de ver várias realidades e tudo mais, e volta. Quando ele volta, ele sai na mão ali com a versão absolute dele, que cresce de novo. E enfim, Marcos, é uma pancadaria besta assim, até que eles percebem que estão sendo usados pelo Darkseid e aí Ludibriados. e aí se unem e a gente vai ter na 5 um outro grande duplo twist carpado ali, que é uma pancadaria com luto e um sacrifício ao Superman, que eu vou te dizer assim, eu nem lembro muito detalhe não, viu? Simplesmente o Superman é legal, o Superman ele não se vê como digno dessa essa admiração toda. Então ele não aceita ser o Rei Ômega, né? E acaba indo embora com esse poder, compartilhando o poder. Ele dá um reset ali no universo, a Terra volta a ser o que é, né? Antes desse caos todo. Porque lembrando aí, no gibi da Liga, em outros gibis, a gente está vendo uma evacuação da Terra, porque a Terra está se transformando numa nova apocalipse, ou apocalipse, como eu falava antes. E a Liga da Justiça tá toda embolada. A gente tem o Flash, que tá na Lua lutando contra o Eclipse, que tá querendo dominar a Terra. A gente tem a Liga da Justiça mesmo do Wade ali, né? A Liga Sem Limites do Wade, com mais 5 missões ao mesmo tempo. Eles estão no inferno com a Terra do Neon. Eles estão evacuando a Terra, eles estão lutando contra uns vilões que ficaram para trás. Aí tem vilão que fica puto porque a Liga nem propôs a eles ajudar, né? Só prendeu eles e tudo mais. Isso vai vir agora depois aí no pós-KO. A gente tem a Liga da Justiça transformando todo mundo em
em Justiceiro, né? Em membro da Liga. Uhum. Tipo um programa de reabilitação ali, que é uma sacada bacana. A gente sabe que vai dar errado, né? Mas a gente tem no gibi do Superman descobrindo que o Apocalipse, né? O Doomsday, o que matou o Superman, ele na verdade não foi criado para ser um ômega, né? Um final, mas sim a vida que se renova, que sempre volta mais forte e tal. E ele na verdade é uma tentativa kryptoniana de combater o Apocalipse, o Darkseid, né? E Apocalipse. Enfim, é uma salada, tipo o suco que eu tava tomando aqui na minha, na minha dieta, né? Couve no café da manhã no suco, couve é salada. Mas aí a gente tem essa presepada no final aí, e aí a gente tem mais uma mão, né? Já foi a mão do Crona, a mão do. Quem mais que foi? Teve a mão aí que criou o universo DC, enfim. Teve foi isso lá em Crise Infinita, né? É, Teve também Crise Infinita e tal. É a mão boba que criou o universo, o Superman recria ela ali, e aí vem uma nova fase desse all-in, né? E o Superman vai embora. Aí a gente tem outras consequências também, além disso da Liga. A gente tem o Superboy Prime, que nesses tie-ins aí do Joshua Williamson, ele já se redimiu, né? No final de Metal, na verdade. E aí ele volta agora para dar um suporte aí. E assume como novo Superman por enquanto o Superman tá perdido no espaço. Com uma roupa branca igual a do Priest fez naquele Superman Lost. Atenção, chupa, Dão, o Priest mais uma vez sendo visionário aí. Cadê Marcelo Miranda agora para bater palminha? Tá vendo? Eu tô aqui ainda folheando a edição 4. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: ele pega todos aqueles exageros que tinha dos personagens do Absolute e exagera ainda mais esses exageros, né? Que é aquela que você falou, do Batman tá gigante, cheio de espinho, Mulher Maravilha muito muito assim, bruxa mesmo, com o Pegasus esquelético, o Superman ainda mais raivoso, com a sua capa feita de poeira kryptoniana, né? E aí no final eles estão sob a influência do Darkseid, só que aí eles acabam sendo libertados dessa influência e se juntam a galerinha do bem, né, para poder combater o Darkseid. Só que aí o Darkseid, ele é o Rei Ômega, né? Ele se torna, ele mostra que ele é o Rei Ômega nessa realidade, né? E é quando termina ele mostra a sua legião, né? A legião dos super-heróis que tinha aparecido antes, né? Acho que é no Gibi da Liga, né? Que apareceu, que eu tô atrasado ainda com o Gibi da Liga, ainda tô recuperando, ainda tô chegando lá, tentando ficar em dias, mas essa legião do Darkseid já tinha aparecido, né? Já, ela aparece no Espírito Superman, na verdade. Hum. Eu achei que era na Liga. Não. Aparece no Gibi do Superman mesmo. E ela tem um papel importante aí nesses tie né? Ela sai caçando, na verdade, matando outras versões da, da Legião. E evitando que. Nessa hora apenas Jamerson e Joel choram. Pois é. E evitando que viajantes do tempo interfiram também, né? Na cadeia de acontecimentos que levou o Darkseid a ser o deus desse mundo aí. Vale lembrar que, assim, outra coisa que a gente não falou é que, para variar, o Luthor meio que traiu, né, a aliança que eles fizeram aí. Ele acaba, no final, ele aparentemente é ele que se torna o Rei Ômega, né? Mas que no final não deu muito certo e quem ficou com o poder, como você falou, foi o Superman mesmo, né? Mas aí ele acho que mudou, não é nem Rei Ômega que chamam o Superman aqui, eu não sei se é Rei Alpha, alguma coisa assim, não é isso? Acho que foi alguma coisa nesse sentido, eu acho. Outro ponto aí que apagamos da mente, né? E aí tem toda essa pancadaria, essa luta, e que aconteceu isso que você falou no final, né? Ele acaba recriando o universo. E aí, para surpresa de ninguém, o que o Darkseid fala no final? O que está vindo por aí, Maurício Dantas? Rapaz, vem aí uma crise absoluta.
E pior que isso, só os anúncios da Marvel hoje aí, do universo absoluto deles. Porque, pelo amor de Deus, Fale não, não fale isso. ninguém aguenta mais. Ah, e a gente tem de novo o Barry Allen, que é o historiador do multiverso agora, se chocando com as mudanças todas e um- uma nova mão segurando a Terra ali. Toda hora é uma mão boba, né? Você tá dizendo alguma coisa aqui. Pois é. Ligado por sem relação, sem liga, é bom by no, não tendo nenhuma relação com a Terra. Porque é alguma maluquice aqui de alguma história que a gente vai ver aí de novo. Pois é, aí eles mostram, né, toda a torre de vigilância, com o gladiador voltando ao normal, o futuro distante da Legião, a LexCorp, ou seja, eles fizeram, teve mudança assim, né? Mas é aquela coisa, ninguém se importa com isso, né? Com o que aconteceu. Foi um negócio tão bufanágua que Nos deixa com parece que vai ter saudade. alguma coisa interessante, né? Nos deixa com saudade, por exemplo, de um tempo que aí eu me permita ser Marvete nesse ponto. A gente teve, por exemplo, o cerco, e depois do cerco vem Era heróica. não, mas antes, é a invasão secreta, né? Invasão Secreta e depois aí foi Aí vem a o Reino Reinado Sombrio, né? Sombrio. Reinado Sombrio, é. Pois é, e aí você tem eventos que são bacanas, ok? Você pode criticar, o Bendis, que não é bom de evento, concordo, Invasão Secreta seria uma coisa completamente diferente se fosse um outro escritor, mas o evento em si promove mudanças, né, substanciais, e a gente acredita que alguma coisa ali de diferente vai acontecer mesmo, e acontece. Como o Reinado Sombrio, é o momento ali que o PL, né, da Marvel assume o poder e coloca todo mundo na cama. E a gente tem depois o concerto, o final dessa fase e um retorno ali de da a era heróica com uma nova pegada, né? Os heróis de volta a um lugar ao sol e tudo mais. Aliás, na própria DC mesmo, né? Lá, já que falei de outras vezes, vou falar mais uma vez. Na época da crise final, a crise final eu acho uma porcaria. Crise final não, a crise infinita. Uhum. A história em si é uma porcaria, um queijo suíço, como tudo que o Jones gosta de escrever e todo mundo apoia. Mas aquela preparação toda, né? Aquelas minisséries, as 4 minisséries, os títulos todos, o Sexteto Secreto, uma porrada de coisas que estava acontecendo ali, você tinha mesmo a noção de que o status quo estava fora do lugar e que as coisas estavam interessantes. Aqui não, aqui a gente tem o quê? O Barry de novo dizendo que a história do universo mudou, do multiverso mudou. Oh, quantas vezes? Desde 52, né? A maxi série semanal. A gente tem isso, a gente tem o Luthor do Bem agora, né? De novo, mais uma vez, novamente. Então, é só reciclagem de ideia, não tem uma coisa assim. O Superboy Prime tá aí. Legal, é um Deadpool que quebra a quarta parede no lugar do Superman. É um personagem bacana, é. O Wade tá. O Wade não, o Williamson tá sabendo trabalhar isso de uma forma legal. Tá sim, mas a gente não tem expectativa para ele daquilo e também não deve ter, não. Pelo menos se você ler as 20 páginas ali de Superman e tá bem desenhada pelo Dan Mora, bem escrita pelo Josh Williamson. Tá de bom tamanho. O errado da gente é que mais do que isso aí no mundo editorial e que os editores nem olham, né? Vocês têm 5 gibis, eles não fazem esses gibis se comunicar. A gente, em paralelo, tá vendo aí a republicação da Era do Triângulo do Superman e que cada Uhum. gibi pegava exatamente de onde o anterior parou e todos construíam uma grande É aquela novela. coisa, né? É aquela coisa. Tem o ônus e o bônus, né, dessas coisas, porque ao mesmo tempo que você vê aquela coisa de um evento de acabar refletindo no gibi do outro, enfim. Ao mesmo tempo que isso mostra uma coerência, também acaba pesando a mão para forçar o leitor a comprar tudo, né? E também meio que forçar a equipe criativa Tá cá a, na encaixando verdade, tudo, fazer né? uma história só. Não, você acaba. Eu lembro que você falou da Era Triângulo do Superman, eu lembro que cada uma das histórias tinha meio que um direcionamento
mas era tipo subplot, né? Que Isso. que cada história contava, mas a trama principal é a que pegava tudo. Então, eu não sei como isso funciona na prática, se cada roteirista acaba sugerindo um plot maior e os outros vão, e eles vão alternando isso, ou se é só imposição editorial e você. Então, ó, a história principal é essa, vocês se virem para escrever isso aqui que encaixe. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa interessante de ter essa interligação, é ruim porque acaba limitando a equipe criativa, né? E dependendo da É, situação, você acaba esticando uma coisa que não precisaria estar esticando, né? ó, nem aí eu vou nem tanto para um lado nem para o outro, viu, Marcos? Hum, Eu uso como exemplo a do triângulo, acho que funcionou sim, mas acho que não deve ser fórmula para tudo, tá? sim. Eu acho que cada título tem que ser do seu jeito. Por exemplo, a gente tem agora o Mortal Thor, e o Mortal Thor do All Ewing, ele tá. Ele foi apagado da história, né? Na mudança ali do Imortal para Mortal, quando mudou o título. Hum, Então, para a cronologia Marvel hoje, nesse mês que a gente está gravando aqui, meados de maio de 2026, a gente tem uma cronologia na qual o Bill Raio Beta é membro fundador dos Vingadores. O Thor nunca foi membro dos Vingadores porque nunca existiu um Thor. Ninguém se lembra disso. Então, isso acaba pesando no que o Jed McKay estava fazendo com o personagem. Talvez, até porque depois que esse Thor some, ele tira totalmente o Thor da história, né? Nem o Bill Raibeta assume o lugar, nem nada. Ele só aparece em flashback mesmo, para mostrar que é membro fundador, como se fosse. sim, Sempre foi assim. entendi. Isso por um lado, limita, por outro lado, traz algumas coisas bacanas de amarração e tudo mais. Eu não estou dizendo que há uma fórmula, não, que há um jeito certo e um jeito errado. Mas eu falo que é preciso ter um mínimo de coesão, de pelo menos dizer assim, ó, isso aqui vai estar em outro momento, então não vou seguir isso aí, ou blindar mesmo para permitir que um gibi bom seja o melhor gibi possível, que a amarra cronológica não vá prejudicar, como a gente teve aqui nos 952, que o gibi do Batman na verdade não teve mudança nenhuma, né? Só aqui e ali que eles foram dizer, não, tem 5 anos só, não, isso aqui. Tudo que o Lanterna Verde também, né, praticamente de um mês pro outro só fez continuar o plot, porque não mudou nada. O Jones conseguiu abraçar ali o personagem e evitar que a onda levasse. Então, não acho que haja uma fórmula, veja bem. Mas eu acho que o mínimo de coordenação para que as coisas pelo menos pareçam pensadas, que sem desrespeitar o leitor, isso eu acho que tem que haver. A depender de caso a caso aí, né? Por exemplo, pode ser que no gibi do Batman foque numa coisa que tem a ver com esse plot maior. Pode ser que no outro gibi do Batman, tipo em Detective Comics, não, seja só Gotham, isso, aquilo. E só um adendo aí, a Era do Triângulo, por exemplo, sim, tinha esse plot maior, esse fio condutor maior, mas cada gibi tinha os seus plots. Tinha um que era mais focado num grupo de coadjuvantes, o Sim. Bibo e não sei quem, tinha outro que é o Projeto Cadmus e não sei quem lá e tudo mais. Então, mudar, tipo, a gente tem os crossovers hoje das séries Chicago, né? Então, no Uhum. episódio de Fire vai focar mais nos bombeiros, no episódio de médio vai focar mais nos outros, mas tem um fio ali conduzindo isso tudo. Isso eu acho muito legal. Não precisa ser forma, não precisa ser toda hora, não precisa ser sempre, mas que tem um mínimo de coesão, né? Porque eu acho chato também ter que obrigar o leitor a ter que comprar tudo. Não dá na nossa época. Hoje a gente lê scan e tudo mais, mas mesmo assim, a gente não tem o tempo que a gente tinha antes e acaba sendo chato você ter que ler 50 gibis para entender uma passagem de um gibizinho específico. Mas quando você fragmenta demais, você distorce, como é o caso aqui nesse KO, agora só vai mudar o símbolo, né? Antes estava o all-in, agora é next level. Sim. E nada E, mudou de verdade. pois é, agora sim, é aquela coisa, eles, apesar disso, eles deixam algumas coisinhas assim que eu que sou fã de realidades alternativas, novas versões de personagens, me deixa com um certo comichãozinho, né? Que no finalzinho da história, o Darkseid tá conversando com o Desad? Ou não sei se é, eu acho que é com o Desad que ele tá conversando. E ele fala que ele fala assim que o Time Trapper, né, que é, eu não sei como ficou traduzido aqui no Brasil, mas é o Apocalipse sem o suco, né, que a gente já falou.
falou que o sacrifício dele pode ter dado ao Superman a habilidade de empurrá-lo de volta, né? De brecar ele. Mas é, eu e você sabemos a verdade, ele fala com aquele tom ameaçador. Os tolos que se opuseram a mim não ganharam nem a batalha e nem a guerra. Minhas criações absolutas. O que é unfazed? Maurício Dantas, isso eu não sei. Estão intocadas ou não? Ainda É, estão ainda sem. Não foram inabaladas. inabaladas, isso. Undisturbed, né? Não foram perturbadas, né? Por É, agora. Ele falou que. E ele e o resto do mundo absoluto, ainda é a arma dele. E ele fala que ele tem outras armas. E aí, quando você faz a virada de página, você vê o universo de Terra 2, você vê o universo Tangente, você vê o universo de o Stan Lee. Flashpoint e é o que eu falei, o universo de Stan Lee, né? Tem aquele universo Image da DC, né? Que tem um personagem que parece o Dragon. Aqui eu acho que é o universo de Terra Eu acho que é Reino da Manhã, não? é Reino da Manhã ou eu acho que é Terra 2 aqui. Não, Você acho tá que falando desse esse Dragon que Laranja aí. não sei, eu lembro que na época de Multiverse foi colocado, esse personagem apareceu, acho que ele fez parte também daquela Liga da Justiça Encarnada, ou apareceu, ele inclusive aparece, né, o presidente Superman. Agora tem aqui um que é aquele Terra 2 eu acho que é o Terra 2 do James Robinson, né? Que fala que Sim. nesses universos eles também disputaram para quem, eles também tiveram seu torneio, né? Seu shonen de lutinha, seu torneio. Então eles também disputaram para quem ia ser quem ia gerar a energia ômica naqueles mundos, né? Então, aparentemente ele vai ser eles vão ser o exército do Darkseid é quando ele fala que é a antivida, né? Que ele fala que cada um vai sucumbir ao controle dele, né? A vontade ao controle dele, a antivida. Então, quando as infinitas terras caírem, aí quando vira a página de novo, aí ele fala, né? Vai criar uma crise de proporções absolutas, né? Então, é o que fala dessa crise absoluta que vai ter, mas que eu achei interessante pelas versões dos personagens. Então, realmente remete para variar a Crise nas Infinitas Terras, né? Só que na Crise nas Infinitas Terras não tinham tantas versões de um mesmo personagem, era mais aquela coisa tinha algumas versões, mas era aquela coisa que a DC fazia de comprar outras editoras e ir colocando em cada terra diferente, aí eles tiveram que organizar. Mas eu vendo essas versões aqui, todos esses universos que alguns já tiveram algum tipo de interação com o universo DC regular, outros não, eu acho bem interessante. O que você acha disso? Ó, eu permaneço cético, Marcos, porque vivem prometendo aí o setor, né? O universo tangente, saiu um especialzinho aqui, outro ali. Eles prometem, tipo, um agora vai e nunca vai mesmo, então não tenho muita expectativa, não. Acho interessante, sim, mas eu acho que é de novo promessa de campanha, sabe? Aquilo que todo mundo promete a cada 4 anos e ninguém faz, porque Sim. não tem interesse mesmo. Me soa assim, espero estar enganado, espero que eles usem isso mesmo aí para abrir um multiverso sendo publicado de verdade, né? Não só 99% dos gibis sendo publicados da continuidade principal. E um E ou aí outro você que sai da. uma outra edição, um encontro aqui, outro ali. Porque isso é muito bacana na DC, né? Essa ideia de várias continuidades interagindo. Você tem crossovers, por exemplo. Uma coisa eu lembro que eu era moleque e adorava aquele crossover do Quando Mundos Colidem, né? Que é com o universo Milestone. Foi quando eu tive o primeiro contato com esses personagens da Milestone e adorei. Adorei mesmo. Acho que quando isso acontece assim, ou até mesmo aquelas brincadeiras, né, da DC e da Marvel,
quando tinha os crossovers, que é como se os personagens desde sempre existissem no mesmo universo. É um exercício legal, assim, de se fazer. Aí você tem esses encontros, pô, tem muito potencial pra coisa legal, mas até se a gente fizer um pilha aí sobre esses novos encontros Marvel e DC, eu quero falar mais disso aí, mas eu acho que tem muita história besta que podia, quando podia se focar mais, né, nesses personagens aí. Vamos ler uma história desses dois personagens pela primeira vez, aí vai ser só uma melação de cueca com frasezinha de efeito e quero ser Tom Taylor. Então não me alegra muito não. Espero que funcione, sim, espero, mas o histórico não é positivo não. Tá aí os Wildcats mesmo, né? Tiveram só uma série, acho que foi 16, 18 edições e sumiu de novo. Não teve integração de verdade nenhuma. Ainda tá É barulho aí. verdade. E aí, na última página que você falou, né, desse Next Level, aí tem alguns personagens que ganharam já. Alguns já ganharam títulos novos e eu acho que tem dois que eu, pelo menos, não vi revistas novas, né? Aparece o Nuclear, o Lobo, a Zatanna, a Batwoman, o Desafiador, o Exterminador e o Etrigan, né? Eu sei que desses daqui eu não vi gibi novo, nem do Desafiador, nem do Etrigan. Eu posso estar errado, posso não ter, só não ter prestado atenção, mas dos outros eu sei que já saiu. Deles, o que eu li já e que assim eu desisti é o do Lobo. Do Lobo eu li a primeira edição, ainda tentei ler a segunda, mas eu desisti. E é uma equipe criativa boa. O Scott Young com não é o Riley Rosmo, aquele desenhista que fez do Transformers, que você não É gosta, Maurício o Dantas. Jorge Corona. E o Jorge Corona. Mas, cara, que gibizinho chato, cara. Eu não consegui ler. É muita lobice. É um lobo muito lobo pro meu gosto. Aí, ó, a gente tem a Batwoman, né? É Batwoman mesmo, né? Não é Batgirl, é Batwoman. É a Batwoman. E fizeram um redesign horroroso pra ela, com essa asa aí do morcego, tipo uma ombrelona e o negócio indo lá pra cima. O visual dela é perfeito, velho. Não lembro se é do Hulk ou o Gibi, saiu aqui também. Enfim, aquele visual é É do excelente, Hulk. né? E não tinha por que Com mexer. o JH Williams, O JH Williams terceiro. terceiro. Os outros dois a gente nunca conheceu. O, o visual ali é perfeito, não funciona só com aqueles artistas, né? Ela participou depois do Detective Comics com o Tynion e outros fãs todos, assim, no próprio Outsiders, né? Que é o Planetário e sem o Planetário, e aí mais uma iniciativa, né? Que ficou no pastiche mesmo. Mas a gente tem ali o desafiador com roupa que parecendo que vai jogar Sinuca. sinuca ou então boliche, né? É, Se a gente visse o sapato dele, a gente matava, se era sinuca ou boliche. E o nuclear, porra, eu acho um personagem muito legal, cara. Muito bom, assim, muito potencial, mas de 1980 e pouco pra cá só fizeram cagada com o personagem. Ele vai ser interessante no desenho da Liga Sem Limites. E olha lá, uns 5 minutos só. O Etrigan também é outro que não é qualquer um que sabe escrever. E o Exterminador, o que há pra se fazer com o personagem, né? Assim, pra liderar um gibizinho. Depois do que o Priest fez com ele, depois de todas as coisas bacanas que tiver, eu não sei se tem vida longa, não. E a Zatanna, pô, adoro a personagem, né, em si. Mas também é outra que eu acho sempre muito mal utilizada. Vamos ver aí. Permaneço cético dessa DC atual aí. Eu tenho gostado de algumas coisas, é verdade. Eu acho que a DC tá num momento muito melhor do que a Marvel. Mas tem umas coisas que são imperdoáveis, bicho. É a Venenosa, prefeita de Gotham. Vandal Savage como comissário de polícia. Ah, mas o Matt Fraction, beleza, o Matt Fraction pode ser isso e aquilo, eu não sou fã. Assim, tô gostando da fase, não sou fã dele, mas reconheço que o gibi tá legal. Mas quando pega nessas coisas assim, sabe? Porra, Vandal Savage, não faz sentido, pois é. Enfim, mas como você falou, ainda tá num nível muito melhor do que a Marvel, né? Pra Infelizmente, você ver, ou né? felizmente. O fã tá morrendo de fome aqui, tá na miséria, porque a gente tá agradecendo que pelo menos tá melhor que a Marvel. É porque a barra tá bem baixa, né? Que tem, tá uma barra mesmo. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Se tem mais, eu peço desculpa, nós já falamos muito. Eu espero não fazer mais esse tipo de promessa num futuro próximo.
Eu não acredito também em você. Você também igual a está cético quanto a isso, né? Igual a editorial da DC, vive repetindo os mesmos erros. Promessas de campanha. Então é isso, venha comentar com a gente se você leu DCKO, se você gostou, se você o que você está esperando dessa nova fase da DC. Deve estar próximo já de chegar aqui no Brasil, né? Não deve demorar muito, vai chegar aqui no Brasil. Mas a gente sabe que você vai até os Estados Unidos, compra o seu gibizinho e volta para o Brasil para ler ele, né? Toda quarta-feira eu sei que você faz isso. Então você provavelmente já leu pelo menos uma parte dessa DCKO. Então vem aqui nos comentários falar o que você achou e o que você está achando desses novos gibis que vieram nessa nova iniciativa da DC. E é isso, Maurício Dantas. Até semana que vem, viu? Ok, amigo. Não prometo nada. Eu também não, porque vai que semana que vem não sai, mas ainda assim eu vou falar até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br